Adivinhe, qual desequilíbrio pode ser a causa de mais de 35 doenças e talvez você tenha pelo menos uma delas? Pois é, você provavelmente já ouviu falar em disbiose, mas possivelmente não sabe ligar o nome à pessoa. Então, assista esse vídeo que eu vou esclarecer de uma vez por todas que doença é essa e como você pode se livrar de desenvolver mais de 35 doenças que podem ser causadas pela disbiose e que estão cada vez mais presentes no dia a dia da população. Como vai? Meu nome é Jorge Abud, sou médico e fico imensamente feliz que você esteja aqui comigo. Nesse canal, falamos sobre saúde e como melhorar sua qualidade de vida. Você sabe o que é disbiose? Você sabia que provavelmente alguém que você conheça seja portador desse desequilíbrio e que talvez até você mesmo tenha e não saiba? Pois bem, saber sobre disbiose é extremamente importante, pois talvez ela esteja na gênese de todas as doenças que eu vou elencar agora. Deixa eu pegar ar. Enxaqueca, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, Alzheimer, Parkinson, rinite, sinusite, bronquite, asma, tireoidite, artrite, espondilite anquilosante, esclerose múltipla, psoríase, aftas, acne, rosácea, candidíase vaginal, candidíase cutânea, infecção urinária de repetição, perda da memória, formigamento nos braços e nas pernas, anemia, distensão abdominal, diarreia, obstipação, câncer coloretal, obesidade, esteatose, diabetes, hipertensão, infarto, AVC, câncer, hipogonadismo, osteoporose, sarcopenia. 39 patologias que eu estou mencionando e que têm relação muito próxima com a disbiose. Todo o nosso organismo foi desenvolvido para ter o contato com o meio externo através dos nossos 5 sentidos: o tátil, o olfativo, o visual, o paladar e o auditivo. Apesar disso, não é permitido que substâncias estranhas ao nosso organismo, do meio externo, invadam o nosso corpo de forma natural. Somente nosso sistema digestivo foi configurado para receber os insumos do exterior e transformá-los em matéria-prima para que possamos transformar em energia. Nosso organismo foi projetado para se autorreparar a cada fração de segundo caso haja desequilíbrio celular, a nível molecular. Nossas proteínas agem como robôs moleculares que se encarregam de desintegrar proteínas defeituosas, matar células que se multiplicam exageradamente, fabricar moléculas novas, construir, reparar tecidos danificados, equilibrar a secreção hormonal, aumentar nosso sistema imunológico, regular batimentos cardíacos, monitorar temperatura e se auto-perpetuar. Mas para que isso aconteça, nós devemos proporcionar carboidratos, proteínas e lipídios essenciais porque nosso corpo não é capaz de produzir e tem que adquirir da alimentação, minerais, vitaminas, água, oxigênio, luz solar e atividade física nas proporções adequadas necessárias para que esse equilíbrio sentado aconteça. Vamos agora fazer um cálculo curioso. Isso é importante para vocês pensarem. Nós ingerimos por dia uma média de 1 quilo de alimentos. Isso por baixo. A gente sabe que a gente termina ingerindo muito mais. Por mês, nós ingerimos cerca de 30 quilos de alimentos. E por ano, 360 quilos. Imagine 80 anos, faça o cálculo, quanto de alimento terá passado pelo nosso trato gastrointestinal? Cerca de 29 toneladas. Você já pensou
o que são 29 mil quilos passando pela tripa durante toda a nossa vida? Imagine um órgão que quebra, emulsifica, absorve essa quantidade enorme de material das mais variadas origens, com os mais variados tipos de impureza, e que tem a missão de só absorver substrato de qualidade e sendo bombardeado diariamente por fungos, bactérias, vírus, substâncias estabilizantes, corantes, conservantes, alvejantes, alérgenos, agrotóxicos e produtos ultraprocessados em quantidades enormes. Todo esse blá, blá, blá é tão somente para fazer você entender que se você ingere alimentos saudáveis, então proporcionará a seu organismo matéria-prima de qualidade para que ele possa realizar suas funções de forma adequada à nossa fisiologia. No entanto, se durante a nossa vida nós ingerirmos 29 toneladas de lixo, como o nosso organismo poderá ter saúde? Fatalmente aparecerão doenças imunológicas, tireoidites, artrites, rinites, dermatites, doenças inflamatórias intestinais, infecção, obesidade, diabetes, hipertensão, hiperuricemia, esteatose, hepatite, cirrose, infarto, AVC, Alzheimer, Parkinson, câncer. Tudo isso decorrente de um desequilíbrio intestinal causado pela ingestão inadequada de produtos alimentícios equivocados, alimentos ultraprocessados, alérgenos e medicamentos em excesso, como antibiótico, anti-inflamatório, anticoncepcionais, antiácidos. Esse desequilíbrio inicia-se na boca, quando não tratamos da nossa dentição e desenvolvemos cáries. Fazemos tratamento de canal e colocamos amálgamas de mercúrio e estanho, intoxicando nosso organismo por anos a fio com metais tóxicos e bactérias que minam sorrateiramente nossa saúde. Além disso, o bolo alimentar deverá sofrer o início da digestão na boca através da maceração mecânica dos alimentos pelos dentes e enzimas salivares, que tem a função de desenvolver a capacidade de dissolução da comida e eliminar patógenos estranhos. Contudo, com a pressa do dia a dia, não mastigamos adequadamente. O alimento termina indo para o estômago, muitas vezes, praticamente intacto. No estômago, essa comida deverá sofrer nova desintegração pelo suco gástrico ácido e pelas enzimas digestivas, como a pepsina. Nesse ponto, precisamos tecer outras considerações. Os intestinos não podem receber as proteínas parcialmente digeridas. Nosso intestino está preparado para receber aminoácidos que são a menor parte da proteína, os tijolinhos que eu mencionei no último vídeo. Portanto, cabe ao estômago quebrar as proteínas de forma satisfatória através do ácido clorídrico e da pepsina. Caso a acidez estomacal esteja bloqueada por medicamentos ou pela idade, as proteínas chegarão ao duodeno parcialmente digeridas. A falta de acidez também poderá não sinalizar às células intestinais que o alimento está chegando, impedindo, portanto, a secreção das lipases, das peptidases e das amilases, entre outras enzimas que emulsificam as gorduras, hidrolisam as proteínas e carboidratos. Portanto, temos um intestino que deverá lidar com alimentos de qualidade duvidosa, mal digeridos e em grande quantidade. Mas nada disso deve ser novidade para você. Nós conversamos sobre isso extensamente e esmiuçadamente no vídeo anterior que falamos sobre por que engordamos após os 40. Esse vídeo está aqui nesse card, quando terminar o vídeo atual, por gentileza, se você não viu, dá um clique nesse card e assista, porque ele é um complemento a este vídeo atual e poderá melhorar ainda mais seu conhecimento acerca da fisiologia do aparelho digestório e as formas que nós temos de melhorar nossa função intestinal e nossa saúde. Agora, vamos começar a falar de disbiose propriamente dita.
Nossos intestinos se dividem em intestino grosso e intestino delgado. Ele é formado por células próprias, os enterócitos, no intestino delgado, e os colonócitos, no intestino grosso. São essas células responsáveis pela absorção final dos ácidos graxos, aminoácidos e glicose para a corrente sanguínea, bem como água, vitaminas e minerais. Por cima dessa camada de células repousa uma camada de muco, e por cima desta camada de muco, uma camada de bactérias, a microbiota intestinal, os lactobacilos, os bifidobactérios, dentre outros. Cada uma dessas camadas é responsável por um equilíbrio que permite o funcionamento adequado dos intestinos, absorvendo os nutrientes, produzindo vitaminas do complexo B, vitamina K e até hormônios como a colecistoquinina, a serotonina, a dopamina, o GLP-1, o peptídeo YY. Como dito anteriormente, o intestino está preparado para lidar com alimentos que foram devidamente quebrados, digeridos e substâncias absorvíveis através das células intestinais. Quando agentes alergênicos, contaminantes biológicos, proteínas, açúcares e gorduras não digeridos entrarem em contato com a luz intestinal, ocorre um desequilíbrio naquelas três camadas, com redução do muco intestinal, redução da variedade microbiana e com preponderância de bactérias gram-negativas nocivas em detrimento das bactérias gram-positivas, os lactobacilos e os bifidobactérios. Esse desequilíbrio provoca um processo inflamatório intestinal, uma guerra entre esses tipos bacterianos, onde são liberados no intestino substâncias lesivas às células, acarretando então o afastamento das junções intercelulares e ocorrendo o gotejamento de substâncias nocivas para dentro da corrente sanguínea, por entre as células. Proteínas parcialmente digeridas, restos celulares e endotoxinas, como o LPS, mencionado também no vídeo anterior. E a trimetilamina, que eu não mencionei no vídeo anterior, resultante da metabolização do aminoácido triptofano. Esse aminoácido é fundamental para a produção da serotonina. Aliás, 85% da serotonina produzida no organismo se dá no intestino. Ela é responsável, entre outras funções, pela motilidade intestinal. Entretanto, se nosso intestino estiver em estado de disbiose, com a predominância de proteobactérias, boa parte desse triptofano se transformará em trimetilamina. Dando a produção da trimetilamina, ela vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares. A trimetilamina no cérebro é altamente irritante para os neurônios e causa irritação, instabilidade emocional. E como você deixa de produzir 5-hidroxitriptofano e deixa de produzir 5-hidroxitriptamina, portanto, você deixa de produzir, consequentemente, serotonina. E o que é que a serotonina faz? É nosso neurotransmissor da felicidade. Então, quando você tem desbiose, você aumenta o risco cardíaco, aumenta a hiperirritabilidade cerebral e tem depressão, síndrome do pânico, desordem bipolar. Essa condição de inflamação intestinal, com ruptura das junções estreitas das células intestinais, foi denominada leaky gut, intestino hiperpermeável, muito mais permeável do que deveria ser. Nesse instante, nosso sistema imunológico é acionado pelos receptores de membrana Toll-like receptors 4, que estimulam a produção de moléculas como a interleucina 6 e 1, o TNF-alfa, a histamina, que atraem nossas células de defesa para neutralizar a invasão de substâncias estranhas ao organismo, ocasionando um processo inflamatório no intestino e na corrente sanguínea. Se esses eventos ocorrem de maneira isolada, nosso sistema imunológico isola o perigo e nosso organismo se recupera. Ele está preparado para essas agressões agudas. Entretanto, agentes externos alergênicos, como proteína animal ou vegetal mal digerida, a proteína do leite, caseína, o glúten das farinhas de trigo, conservantes e estabilizantes, agentes biológicos como ácaros, fungos e partes de insetos contidos naquelas mesmas farinhas, agridem nosso intestino diariamente por semanas, meses e anos, ocasionando uma inflamação intraluminal perene, constante, ininterrupta. Aliás,
Deixa eu fazer um parêntese aqui, caso vocês não tenham ouvido direito por eu ter falado um pouquinho mais rápido. Mas a Anvisa permite até 75 partes de insetos visíveis nas nossas farinhas e cereais. Isso está na legislação, faz parte da RDC, Resolução da Diretoria Colegiada número 14, de 2014. Durma com barulho desse? Às vezes, nós achamos até que os culpados pela nossa desbiose são tão somente o glúten, a caseína, as leguminosas, os agrotóxicos, quando também boa parte dessa desbiose pode estar sendo causada por essas partes de insetos que, evidentemente, também são altamente alergênicos. Fechando parêntese, voltando à vaca fria, o processo inflamatório perene no intestino ocasiona a proliferação de bactérias indesejáveis, redução do muco protetor, ocasionando uma lesão celular e um processo inflamatório crônico na corrente sanguínea, deflagrado por um sistema imunológico hiperoperante, que é acionado não só pelo intestino, como também em todas as partes do corpo onde haja tecido linfóide, ou seja, vias aéreas, vias urinárias, pele, etc. Daí o paciente que sofre com essa inflamação intestinal crônica apresenta, além de queixas intestinais inespecíficas como obstipação, diarreia, distensão abdominal, ele pode desenvolver também episódios frequentes, presta atenção, de rinite, sinusite, bronquite, dermatite, cistite de repetição, pela inflamação associada dos tecidos linfóides dessas outras regiões, que estão respondendo a esse estímulo inflamatório intestinal. Nós temos vários tecidos linfóides espalhados pelo corpo. No intestino, ele é chamado de GALT, tecido linfóide associado ao gut, ao intestino. Mas nossas mucosas apresentam tecidos linfóides de defesa e são acionados também quando há inflamação intestinal. Por isso você tem acesso, você come alguma coisa que faz mal no intestino, você vai ter rinite, sinusite, espirrar. A essa cadeia de acontecimentos no intestino, levando a essa condição inflamatória, é que se dá o nome de desbiose, e que pode perdurar por anos a fio, a depender do que o indivíduo se alimenta. Na desbiose, o organismo mantém um quadro inflamatório crônico subclínico e apresenta inflamação nesses órgãos que eu acabei de falar. Seus nasais, rinofaringe, mas pode desenvolver também colite, artrite, tireoidite, asma, psoríase, esclerose múltipla, espondilite anquilosante, lesão das células betas pancreáticas, podendo levar inclusive ao diabetes. Essas doenças autoimunes são decorrentes da formação de anticorpos contra incontáveis proteínas que alcançam a corrente sanguínea pela hiperpermeabilidade intestinal diária, levando a uma hiperestimulação imunológica. O nosso sistema imunológico é estimulado diariamente, dioturnamente, sem parar, de forma incessante e com a produção de anticorpos que, por mimetismo molecular, que eu vou explicar, vocês vão entender bem isso, agride vários tecidos dos nossos órgãos por mera semelhança. O órgão que tiver qualquer fragilidade por polimorfismo genético poderá ser, então, acometido primeiro, ficar inflamado e apresentar a doença autoimune. Isso se dá porque nosso sistema imunológico funciona como se fosse um carro de polícia com as fotos dos bandidos procurados, proteínas agressoras, e se, ao passar por um bairro, os policiais notarem alguém parecido, já atiram antes mesmo de pedir os documentos. Nosso sistema imunológico funciona assim, porque ele está hiperestimulado, ele está faltando uma modulação fina ao perceber o que é nosso e o que não é nosso. Então, ao trafegar pela circulação e entrar em um órgão, se ele perceber uma fração de proteína semelhante àquela que não deveria ter entrado na corrente sanguínea, inicia-se um processo inflamatório constante contra aquele tecido, causando uma determinada doença autoimune, com posterior lesão do órgão. A tireoide de Hashimoto é um exemplo. Daí a necessidade de se tratar os intestinos de pacientes com doenças autoimunes.
com o intuito de eliminar a desbiose, reduzindo ao máximo a formação dos autoanticorpos e eliminando a inflamação e, por conseguinte, a doença autoimune. Como se não bastasse, as doenças causadas pela inflamação das mucosas e as doenças autoimunes, a desbiose também tem participação no desenvolvimento de inúmeras doenças crônicas transmissíveis e que vem assolando a nossa população. Vamos lá para ver quantas doenças mais a desbiose está relacionada. A obesidade, a esteatose hepática, o diabetes, as doenças cardiovasculares isquêmicas, a hipertensão, osteoporose, sarcopenia, déficits hormonais, depressão, síndrome do pânico, Alzheimer, Parkinson, câncer. Tudo isso. A desbiose é uma condição médica descoberta relativamente recente e que está associada a uma dieta rica em alimentos altamente processados, com corantes, conservantes, estabilizantes, acidulantes, produtos alimentícios hiperadocicados e pobre em nutrientes e com baixas condições sanitárias. Ela pode estar associada também ao uso indiscriminado de antibióticos, anti-inflamatórios, antiparasitários, anticoncepcionais orais e medicamentos para inibir a produção do ácido clorídrico, como os inibidores de bomba de prótons, prazóis. E além de tudo isso, uma condição não muito frequente na nossa sociedade, o estresse. Pois bem, a desbiose, que é uma condição grave, insolente e até debilitante para algumas pessoas, poderia ser facilmente controlada com medidas simples de conservação dentária, mastigação adequada, usar alimentos naturais como frutas e verduras ricas em fibras solúveis e insolúveis e de preferência orgânicas. Poderia ser evitada também se você comer carboidratos complexos, como raízes, e diminuir a ingesta de proteínas hiperprocessadas, como os embutidos, os enlatados, e além disso, se puder diminuir a ingesta de leite, sucos, refrigerantes, bebidas alcoólicas e chás industrializados. Deve-se reduzir ainda a ingestão de farinhas processadas, como pizzas, bolos, pães, principalmente advindas do trigo, e deve tentar alimentar-se com peixes, aves, frutos do mar e carne, de preferência carne vermelha, de bois que se alimenta no pasto. E existe. Nos Estados Unidos existem carnes vendidas como grass beef, ou seja, bife de gado que se alimenta no pasto. Por aqui eu ainda não vi. Além disso, deve-se dar preferência a gorduras saudáveis como azeite de oliva, ômega 3, óleos de abacate, abóbora, cártamo, linhaça, coco. Deve-se hidratar-se com pelo menos 3 litros de água por dia e usar chás naturais, não industrializados, como espinheira santa, gengibre e anis estrelado. A gente deve deixar nosso sistema digestivo descansar em jejum à noite por pelo menos 12 horas, para dar tempo de ele se recuperar da atividade que ele teve durante todo o dia. Bom, agora você já está pensando, não posso comer mais nada, tudo faz mal. A princípio é difícil, mas lembre-se que a humanidade sempre se alimentou dessa forma que eu mencionei. E essa constelação de doenças que eu venho falando durante todo o vídeo, praticamente não existia até 200 anos atrás. Mas, depois da Revolução Industrial, os alimentos industrializados e processados começaram a ficar disponíveis e baratos para a população. Então, com o desenvolvimento da indústria alimentícia e o refino do açúcar e farináceos, além do ultraprocessamento dos alimentos, houve uma completa mudança na forma da civilização ocidental se alimentar, iniciando então um ciclo vicioso de desequilíbrio intestinal e desenvolvimento de tantas doenças crônicas degenerativas que vêm assolando a nossa população. Claro que no início do tratamento as medidas podem ser mais duras, como por exemplo os 6 R's: remover, repor, reinocular, reparar, reequilibrar e repovoar. Primeiro,
devemos remover os alimentos agressivos aos intestinos, como leguminosas, que são os feijões, grão de bico, lentilha, soja. Depois, devemos tentar diminuir também o leite e derivados, os pães e farinhas à base de trigo. Retirar também refrigerantes, sucos, bebidas alcoólicas, pimentas, pimentões, cebolas e alhos. E fundamental que retiremos também medicamentos como anticoncepcionais, anti-inflamatórios, antibióticos e antiácidos. 2. Repor. Devemos repor suplementos que restaurem a mucosa intestinal, que aumente aquele muco que afasta as bactérias das células intestinais. E com isso, você vai manter a mucosa intestinal com seu funcionamento normal e diminuir a inflamação. Nesse momento, pode-se introduzir espera santa, aloe vera, ashwagandha, licorice, para que a gente possa melhorar esse muco intestinal. Podemos usar ainda o cloridrato de betaína e enzimas digestivas como bromelina, papaína. Isso tudo vai melhorar a digestão das proteínas estomacais. Agora, caso haja necessidade. Quanto mais velho, mais há necessidade. Quanto mais nova a pessoa, talvez não precise, porque talvez a produção de ácido clorídrico ainda esteja equilibrada e nós temos como verificar isso. O terceiro passo é reinocular. Reinocular são os prebióticos. O que são os prebióticos? São os alimentos para as bactérias intestinais boas, como os lactobacilos e as bifidobactérias. Então deve-se utilizar fibras, como a banana verde, farelo de aveia, psyllium, clorela. O quarto método, nós devemos reparar. Nesse momento, devemos restaurar a saúde das células intestinais que se encontram inflamadas, com fragmentos ou com muita fragilidade da barreira mucosa. Para isso, utilizamos o gengibre, a glutamina, que é o aminoácido que alimenta as células intestinais, elas conseguem fazer ATP através da glutamina, o ômega 3 e a cúrcuma, são dois excelentes anti-inflamatórios, e a vitamina D. Tudo isso para reduzir a quantidade de proteobactérias, desinflamar o intestino e alimentar as células na mucosa intestinal, permitindo o reaparecimento das junções estreitas. Deve-se usar também as beta-glucanas e o cordíceps para estimular a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, o butirato. Isso faz com que nossa microbiota possa produzir butirato e esse butirato estimular que nossas células da mucosa intestinal produzam o GLP-1. O quinto fator, reequilibrar. Nós devemos estimular as pessoas a equilibrar os diversos fatores na sua vida para diminuir o estresse, que é tão importante na formação da desbiose. Então a gente deve fazer atividades ao ar livre, meditar, tentar fazer artes plásticas, melhorar a higiene do sono, ingerir mais água, expor-se ao sol e realizar, claro, atividade física. E por último, se após todas essas medidas houver necessidade de repor probióticos, ou seja, repor bactérias intestinais, nós faremos isso. Isso a gente acelera a diversidade e o número de bactérias boas no intestino, melhorando a rapidez com que você vai se beneficiar no tratamento da desbiose e ficando com o seu intestino com a fisiologia normal novamente. Agora você pode me perguntar, e como eu vou saber se eu estou com desbiose? Como eu posso saber de que forma eu posso evitar todas essas doenças decorrentes dessa inflamação intestinal? Caro amigo, o diagnóstico da desbiose é predominantemente clínico. E uma boa conversa com um médico treinado e atento permitirá o diagnóstico sem muita dificuldade. Até porque hoje é muito difícil encontrar alguém que não esteja com algum grau de desbiose, em decorrência da péssima alimentação a que estamos submetidos, com agrotóxicos, com alimentos pobres em nutrientes e muito processados. Acrescente-se a isso o crescente grau de estresse a que estamos submetidos dioturnamente e ininterruptamente, dia e noite. Além disso, a insônia, ao sedentarismo e, sem falar, na mania que nós temos de nos automedicar, o que contribui muito para a desbiose. Ainda assim, podemos diagnosticar desbiose
através de alguns exames, caso a clínica não seja suficiente. A gente pode diagnosticar pela medida da quantidade de hidrogênio expirado, pela dosagem de indicão urinário, pela dosagem de calprotectina fecal, pela dosagem de zonulina, que poucos laboratórios fazem, pesquisa de autoanticorpos, déficits de vitaminas e minerais. E com esses exames, podemos dar o diagnóstico e fazer o acompanhamento do tratamento da disbiose. Pois bem, caramba, muito obrigado por chegar até aqui. Espero de coração que esse vídeo tenha servido para alertar para esse distúrbio tão endêmico e com tantas consequências desastrosas para a saúde e qualidade de vida das pessoas. Se você conhecer alguém que possa ter disbiose, compartilhe esse vídeo, garanto que fará um bem enorme a essa pessoa. E por favor, considere a possibilidade de se inscrever nesse canal para que eu possa realizar outros vídeos como esse com cuidado e dedicação. E sapega no like, porque com o like o YouTube vai poder mandar esse vídeo para muito mais gente, já que eu estou no início ainda do YouTube. Um grande abraço e muito obrigado a você estar aqui comigo.